Olá, tudo bem com você? Recentemente, no projeto Reavivados por Sua Palavra, nós concluímos a leitura do livro de Juízes e começamos agora a ler o livro de Ruth na Bíblia. Esse projeto já existe há quase 10 anos, é uma bênção, é uma ideia, um projeto mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que consiste na leitura diária de um capítulo da Bíblia. Como é apenas um capítulo, diferente do ano bíblico, que são 3 capítulos, a gente lê a Bíblia em 3 anos, mas consegue fazer uma leitura mais atenta, mais tranquila de cada parte, de cada capítulo. E é uma alegria poder começar o dia lendo a Palavra de Deus e passar o dia pensando nos princípios, nas lições que aprendemos em cada capítulo. Ter a Bíblia guardada na memória, fazer parte da nossa existência. Isso é muito bom, ter um poder transformador, e eu recomendo fortemente a você. O que eu percebi no fim do livro de Juízes e começo de Ruth foi um contraste tremendamente marcante. Achei interessante isso. O livro de Juízes ele é concluído com histórias muito tristes, muito dramáticas até. Nós vemos ali a história de Mica e seus ídolos, suas estátuas, ídolos familiares. Mica, que manda fazer uma estola sacerdotal. Ele faz uma estola sacerdotal e ali coloca um filho como sacerdote, tratando assim o sacerdócio como qualquer coisa. Depois aparece ali um levita errante e Mica o contrata para ser seu sacerdote particular. E esse levita cuida ali das imagens de escultura de Mica. Depois passam por ali alguns benjamitas e esse levita é levado com eles. Ele vai, na verdade, aceita o convite, porque parece que esse jovem vivia por dinheiro, exercia um ministério por dinheiro, por interesses, e ele então vai com aquele grupo que aparece por ali, e inclusive levam as imagens de escultura que Mica havia fabricado. Interessante que o texto de Juízes, ele enfatiza bastante nos últimos capítulos que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Esse era o momento que o povo de Deus, o povo de Israel vivia lá naquela época. Não havia rei e cada um fazia o que bem entendia. Quando a lei se afrouxa, quando as normas que devem reger a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, são desconsiderados, quando a lei é desconsiderada, quando os valores, princípios bíblicos são desconsiderados, é isso que acontece. Cada um faz o que quer e o pecado se alastra, toma conta. Então realmente é uma situação muito complicada. E esse mesmo levita, ele depois num capítulo já quase encerrando o livro, ele aparece ali com a sua concubina. Chega um momento então que ele se abriga, procura abrigo numa cidade, e ali ocorre algo parecido com o que já havia acontecido lá em Sodoma, quando anjos de Deus vão para salvar Ló e sua família da destruição vindoura, e alguns homens daquela cidade tentam abusar dos anjos. Ali na cidade onde o levita e sua concubina e mais um servo procuraram abrigo, alguns homens daquela cidade também tentaram abusar do forasteiro, do que havia chegado ali. E então, numa atitude bárbara, que mostra realmente como as culturas da época desvalorizavam a mulher, aquele senhor que abrigou os forasteiros, ele oferece a filha solteira para que aqueles homens insanos quisessem abusar dela. E o levita oferece sua concubina. A cena é terrível. A mulher é abusada durante toda a noite. Pela manhã, ela se arrasta até o beiral da porta. Ela morre. E o levita, insensivelmente ainda, diz para que ela se levantasse para prosseguir em viagem. Ela não atendendo, porque estava morta. Ele então coloca o corpo sobre o animal que estava sendo usado ali para carregar a carga. E quando chega à sua terra, à sua casa, ele esquarteja o corpo dela e envia os pedaços para vários lugares em Israel. Isso provoca uma comoção geral, uma guerra é preparada e o levita ainda tenta tirar o corpo fora, como se diz,
se eximindo da culpa e colocando a culpa sobre aquelas pessoas que haviam abusado da sua concubina. Um homem covarde, um homem frio. É uma história realmente terrível, como eu disse, uma das mais bárbaras que encontramos na Bíblia, que obviamente nunca sanciona o que é errado. A Bíblia descreve, por exemplo, momentos em que houve bebedeiras, em que a poligamia era praticada. A Bíblia descreve a escravidão por dívida, por exemplo, mas isso não quer dizer que Deus apoiasse esse tipo de coisa, jamais. Nós temos que ler com atenção a Bíblia para ver o que Deus está apoiando e o que os autores meramente estão descrevendo. E no caso aqui dessas histórias trágicas em Juízes, é uma descrição evidenciando mais uma vez o que o pecado faz na vida de pessoas que não se arrependem dele, não buscam a orientação de Deus, ou pior, quando tem acesso a essas orientações, como é o caso de um levita, por exemplo, e do povo que tinha o exemplo lá do povo do passado, de Moisés. A própria destruição de Sodoma e Gomorra era uma história já conhecida, e no entanto os pecados são repetidos, e no entanto essas pessoas se afastam da obediência a Deus e a sua palavra e buscam viver uma vida de pecado. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. E então, eis que chega o livro de Ruth, nós temos um alívio em certo sentido. Claro que ele começa também com uma história triste de migrantes cujas esposas acabam ficando viúvas porque morre o esposo de Noemi, morrem seus filhos também, deixando Ruth e Orfa viúvas, e então Noemi decide voltar para sua terra, para Israel, e uma das noras decide acompanhá-la e diz algo muito bonito, né? Ela diz que o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Certamente que Ruth, uma moabita, os moabitas, só para você lembrar, eram parentes dos hebreus, né? Porque descendiam de uma das filhas de Ló, de um incesto, uma relação incestuosa, né? E acabaram se tornando um povo meio que inimigo de Israel. Mas Ruth, ela aceita, decide seguir sua sogra e fazer parte daquele povo de Israel. E adorar o Deus de Ruth, certamente que o testemunho dado por Ruth, quem sabe até por seu marido também, fizeram com que ela adotasse a religião deles. Quando chegam à terra de Israel, elas encontram um parente próximo chamado Boaz. Boaz, provavelmente descendente de Raabe, aquela prostituta que foi salva lá de Jericó e que aceitou também o Deus de Israel e se torna uma ascendente de Jesus, porque ela é parente, né, ascendente de Davi. Veja que interessante o que Deus ensina, diferentemente do que os homens praticam, né? Deus, ele inclui também gentios, inclui uma prostituta arrependida na história, e vai incluir agora uma moabita, a Ruth, que por ser viúva e parente próxima de Boaz, ele então a resgata, como previa a lei na época, para que as viúvas não ficassem desamparadas, as viúvas que não tinham filhos. O parente mais próximo deveria casar-se com ela e assim dar-lhe um futuro, um nome e especialmente preservar também a memória e o nome do falecido, né? Então isso é uma lei local, uma lei que minimizava alguns problemas sociais naquela época. Boaz, então, aceitando sua posição de resgatador, ele resgata Ruth, resgata Noemi, e aí começa uma história feliz, de fidelidade inclusive. Nós vemos ali um momento em que Ruth, seguindo as orientações de Noemi, ela dorme aos pés de Boaz. No meio da noite ele acorda, vê aquela moça ali, ele era bem mais velho que ela, e então a decisão que eles tomam é de não contar para ninguém, serem fiéis a Deus e um ao outro e aguardar até o momento em que ele pudesse resgatá-la e se casar com ela. É bonito isso, né? Eles esperam, decidiram esperar, fazer as coisas certas, e isso é um exemplo para nós também hoje, né? Para os jovens solteiros também, de modo especial, para as viúvas, para os viúvos, né? Independentemente das circunstâncias, das pressões sociais, serem fiéis a Deus. Então o contraste é muito marcante
Nós vemos ali em Juízes, no fim do livro, infidelidade, desprezo para com a palavra de Deus. Nós vemos no começo do livro de Ruth, fidelidade, respeito à palavra de Deus. Nós vemos no fim do livro de Juízes um homem terrível, que desvalorizava as mulheres, que não tinha palavra, que era um covarde. E vemos no começo do livro de Ruth um homem corajoso, um homem nobre, um homem trabalhador, e que dava valor às mulheres. Filho de neto, né, de uma prostituta convertida e esposo de uma moabita. Ambas, essas duas mulheres, acabam entrando na linhagem de Davi e, portanto, na linhagem de Jesus. Isso é muito bonito, né? Repito, o valor que Deus dá às pessoas, independentemente de seu passado e de sua origem, de sua cultura, de sua etnia. Para Deus, todos são seres humanos, dignos e passíveis de salvação, se assim o aceitarem. Então o contraste é marcante, e louvado seja Deus, porque mesmo em meio a culturas perdidas, a um mundo de pecado, de secularizado ou de desprezo aberto à palavra e à vontade de Deus, nós vemos pessoas leais. O livro de Ruth muito provavelmente se insere em algum período do livro do tempo compreendido pelo livro de Juízes. Então, num tempo em que não havia lei, não havia rei, nós vemos ali pessoas que viviam, sim, à luz da lei e da vontade de Deus. A escolha é nossa. Vamos viver sem rei, sem o nosso rei Jesus, ou vamos viver regidos pela vontade dele, pela lei dele, pela palavra dele? Vamos ser fiéis, vamos dar valor ao nosso cônjuge, vamos ser respeitadores e nobres, ou seremos desprezíveis e viveremos em desconsideração para com a lei de Deus, como fez aquele levita? Veja que um levita tinha acesso a muito conhecimento, ao passo que uma moabita provavelmente não tinha tanto acesso assim ao conhecimento da lei. Mas o que faz diferença nesse caso, nessa história, não é tanto o conhecimento teórico, mas o conhecimento experimental de Deus. Há muitas pessoas hoje que talvez tenham um grande conhecimento das leis, das profecias da Bíblia, das histórias bíblicas, mas será que estão vivendo realmente aquilo que conhecem? Não adianta ter tanto conhecimento assim e ser um laodiceano, por exemplo, porque o laodiceano, denunciado no Apocalipse, é aquele que tem muito, se acha tão rico, mas é um pobre, cego, miserável, nu, como descreve ali o relato. Então, que nós possamos, sim, ter um bom conhecimento da palavra de Deus, um bom conhecimento das verdades de Deus, mas viver à altura deles. Pedir que Deus nos coloque no coração, inscreva em nosso coração a sua lei, para que nós possamos guardá-la com alegria, viver esses valores e princípios do reino com alegria. Repito, de nada adianta um conhecimento teórico se nós não vivermos esse conhecimento, não introjetarmos na vida, não colocarmos em nossa mente e nosso coração esse conhecimento, se esse conhecimento não descer do cérebro para o coração. Então que Deus nos ajude a viver na prática a luz que temos. E assim Ele vai nos concedendo cada vez mais e mais luz para que possamos colocar em prática também com a sua ajuda, com o poder que vem do alto. Sejamos fiéis, não importam as circunstâncias, ainda que não haja rei no mundo, ainda que o princípio, a justiça e tudo de bom que a Bíblia nos apresenta sejam solapados, pisados, sejamos fiéis, como diz Ellen White, como a bússola o é ao polo. O mundo precisa de pessoas assim. Deus nos ajude a ser pessoas fiéis, pessoas que amam a Deus e ao próximo, e assim, cada dia mais preparados para a volta de Cristo e o encontro com Ele. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.